Olá, meu nome é Reinaldo. Hoje estou aqui para trazer uma mensagem baseado que está no Atos dos Apóstolos, né? Baseado em Atos dos Apóstolos 17:24. A segunda parte desse vídeo de Atos dos Apóstolos, né? 17:24 diz assim: Deus não habita em templo feito por mão humanas, ou seja, por mão de homens. Qual que quer dizer nessa mensagem? Muitas pessoas não vão na igreja, deixam de ir na igreja, porque verem algo na igreja acontecer, e ela diz assim, eu não vou mais na igreja, porque acontece isso. E Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas se nós vamos ler nesse texto, se nós formos ver, a pessoa pega um versículo da Bíblia e tenta colocar-se a vida dela nesse texto. Mas se nós formos ver nesse texto, nesse capítulo que fala desde o início, se refere de um povo que estavam ali fascinados ou crendo que em doutrina de deuses pagãos. Se nós formos ver, eles talvez estavam crendo no sacrifício, até mesmo no templo, nas coisas do templo, ou até mesmo as imagens. Eles eram ainda fascinados nessas tipos de idolatria. Então, eles acreditavam em deuses pagãos. Então, quando Paulo se referiu, porque ele chegou num ponto deles estarem glorificando o templo, quer dizer, dando mais referência ao templo, que até que Paulo chegou no ponto e disse que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, quer dizer que eles estavam no quê? Numa idolatria. Eles não estavam crendo em Deus. Até que chegou Paulo e falou isso. Deus não habita em templo feito por mão humana. Mas agora tem pessoas que usam esse texto para não ir na igreja, porque diz que não vai na igreja, e usa esse texto e mais um texto também que muitos usam, também, se eu não me engano, é em Romanos 8, versículo 1, se eu não me engano, que diz bem assim, que agora não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas daí abaixo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E a pessoa distorce também nesse ponto. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas voltando no texto, quer dizer que Deus não habita no templo feito no dia de hoje, quer dizer, a presença de Deus não está. Não, porque a pessoa, ele se refere que Deus não está na igreja, no modo de dizer, ele usa esse capítulo, mas nesse texto que fala na Bíblia, Deus não habita. Então, ele quer dizer que Deus não está na igreja. Lógico, a presença de Deus está na igreja, mas Deus não habita na igreja, porque veja bem, se Deus chegasse a habitar, suponhamos, ele chegasse na igreja com a sua forma gloriosa de poder, certamente todas as muralhas cairiam. Porque se o monte que estava Moisés, quando Deus se aproximou, já estava tremendo. O monte já estava ali, a terra ali estava com certeza balançando, devido à glória de Deus. Som de buzina e relâmpagos. Que ali o monte fumegava, dizia que ali estava tanto cheio de glória que nem animais não podiam chegar no monte porque morriam. Imagine. E mais o que? Se Deus se manifestasse no templo, como diz, que Deus não habita, se Deus habitasse no templo, se chegasse para habitar, ninguém entrava no templo, morriam todos. Porque Moisés, muitos povos que tocavam na arca do concerto já caíam morto. Imagine, só na arca, nem era em Deus ainda. A glória de Deus, estava um pouco de glória de Deus na arca. A unção de Deus na arca. Imagine, se cão tocar na arca, ele já caiu por rebeldia deles. Imagine se Deus se aproximasse da igreja, chegasse na igreja, todos nós éramos mortos na mesma instante, porque nós morreríamos, nós não ficaria de pé, nem o corpo de um homem fica perto perante Deus. Se já de um anjo ele já cai de joelho quando dá de cara com um anjo, imagino muito mais de Deus. Moisés, sendo servo de Deus, pediu a presença de Deus, que ele visse Deus. Quando encontrou a Deus, viu Deus por costas, porque não podia, até Deus falou que não ia conseguir ver ele de frente. Viu a metade de costa, caiu em temor perante quando ele viu aquilo.
Então, se o povo que viram o rosto de Moisés brilhando, que tiveram que tampar para que o povo não olhasse no rosto de Moisés, ali, se eu não me engano, na tenda, imagine, se Deus manifestou em coluna, o povo viram, aquilo já estavam temendo. Moisés, fala para que Deus que não chegue a nós, porque senão nós íamos morrer. Para que nós não perecemos, que não chegue a nós, porque nós vamos perecer. Eles estavam vendo que se Deus viesse para eles, ia morrer tudo. Então, imagine, se Deus, eles estavam temendo, eles viram um pouco da glória de Deus ali em frente daquele monte Oiava, talvez sua distância não sei de quantos metros do monte, mas eles vendo que aquele monte estava, que ela dava um temor. Então eles estavam vendo que se Deus virasse para eles, tudo eles caíam mortos. Então, Deus não habita em tempo feito por mão humana, que quer dizer, Deus não vai habitar, nunca vai habitar. Se chegar na igreja, se um terremoto já derrubou um edifício feito por tijolos ou concreto, se um concreto já cai com vento, com tornado, imagine com um terremoto, muito mais a presença de Deus. Se Deus é muito mais forte que um tornado, mais poderoso que um tornado, a presença de Deus é mais glória que um tornado. Imagine já se com o vento de uma casa já está caindo, imagine a presença de Deus. Então tem que entender que a presença de Deus, ele manifesta sim, mas Deus não vem pessoalmente, mas a presença de Deus, a manifestação de Deus está ali. Deus está derramando a bênção, mas ele não vem pessoalmente, porque se ele viesse, ele morria todo mundo. Ninguém ficava de pé. Imagine no dia de hoje, em que muitos não andam certo na presença de Deus, querem fazer do jeito que querem, muito menos. Então, entenda uma coisa. Então, a presença de Deus está na igreja, porque também Paulo se refere e diz que não deixei de congregar, como tem uns aí que Paulo questiona, que ele fala que nós não temos tal costume de alguns que deixam de congregar. Paulo, ele não falava, não se referia para não ir na igreja. E Paulo realizou a Santa Ceia na igreja e ia nas igrejas. Então, ele fala de um modo, mas muito distorce no outro. Então essa é a segunda parte desse vídeo. Deus não habita em tempo feito por mão homem. Mas o que? O povo naquela época estavam idolatrados longe. É uma doutrina de deuses pagãos. Eles estavam numa doutrina de deuses pagãos. Eles estavam longe do evangelho de Deus. Até que Paulo viu. Falou que Deus não habitava em tempo feito por mão do homem. Porque eles estavam talvez elegendo o templo. Estavam mais fascinados no templo, naquela congregação ali. Então Deus viu aquilo, Paulo viu aquilo e falou, não, Deus não habita em templo. E eles estavam mais em vaidade, estavam mais nesse tipo de coisas, idolatrando esse tipo de coisa. O templo, as coisas do templo, uma coisa assim, estavam naquele tipo de, longe de Deus. Então quando Paulo viu isso, não, ele falou, espera aí, Deus não habita em templo feito por mão humana, por mão de homens. Então é isso, essa mensagem, creio que deu para entender, essa segunda parte do vídeo. E se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e ativa o sino da notificação. E um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.